iniciando mais um programa Coração Agostiniano. Sejam muito bem-vindos para este nosso programa desta série histórica em que estamos comemorando os 10 anos da fundação da província agostiniana do Brasil. E no nosso programa de hoje nós vamos falar a respeito da família agostiniana. A Ordem de Santo Agostinho é composta por muitas pessoas que, de diversas formas, pertencem e colaboram conosco nessa missão que nós temos. E hoje, para falar sobre a família agostiniana, nós primeiro vamos conversar com a Sônia e com o Frei Pedro Igo, que estão aqui conosco. Muito obrigado, sejam bem-vindos ao nosso programa Coração Agostiniano. E depois nós também teremos a presença das irmãs Maria Frois e irmã Aureana, agostinianas, servas de Jesus e de Maria, também compondo a nossa grande família agostiniana. Sônia, Frei Pedro, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Gostaria que começássemos com vocês se apresentando um pouquinho, falando sobre vocês, quem são, de onde vieram, para todo o pessoal que nos acompanha. Bom, como o senhor falou, né? Meu nome é Sônia, sou casada, meu esposo se chama Evandro, tenho um filho, Tiago, sou daqui de São Paulo mesmo e pertenço à paróquia Jesus Ressuscitado, que é uma paróquia agostiniana. E é uma alegria muito grande partilhar esse momento com vocês aqui hoje. Eu sou o Frei Pedro, tenho 25 anos e atualmente também estou morando no Professório Mãe do Bom Conselho, que fica aqui em São Paulo, né? E também estou no meu 4º ano de Teologia. Muito obrigado. Sônia, você é uma pessoa, como você mesmo falou, que faz parte de uma paróquia agostiniana. Você é também da Pastoral Vocacional Agostiniana e também compõe um grupo que nós chamamos de Afiliados da Ordem. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas em breve, mas me diga para todos nós um pouquinho, por favor, como que você foi parar, por assim dizer, no meio agostiniano? Quanto tempo você conhece a Ordem? O que você fez para estar junto de nós? Uma resposta difícil e fácil, né? Pertenço a essa paróquia há 15 anos. Né? A paróquia Jesus Ressuscitado, que está em São Paulo, no bairro de São Mateus. São Mateus. São Mateus. Fui morar lá, próximo dessa paróquia, meia perdida, assim. Quando cheguei, encontrei a paróquia Jesus Ressuscitado, fui muito bem acolhida. Na época, os padres agostinianos eram espanhóis, né? Me acolheram muito bem. E eu fiquei assim, o que é religioso? Porque eu vim de uma paróquia diocesana e a gente não falava muito sobre religioso. E cheguei lá, tive esse impacto, né? Aí eu comecei a ver que eles eram diferentes. Eu falei, nossa, eles são diferentes, né? São padres mais assim, carinhosos, gostam de estar no meio do povo, muito família, né? E me apaixonei. Eu falei, eu quero fazer parte dessa família. Até então, comecei a participar da paróquia, junto com meu marido, e fizemos um trabalho. Eu fiz através do Frei Reginaldo, né? Ele chegou na paróquia e ele mostrou mais ainda o que é ser um agostiniano, que é ser um religioso agostiniano. Então, aí que eu fiquei mais encantada. Eu falei, gente, o que é isso, né? Quero conhecer mais o que é essa família, né? E através dessas mudanças que foram acontecendo de saída de pároco, vindo outros párocos, né? Sempre com essa espiritualidade agostiniana, me apaixonei cada vez mais. Então, eu posso dizer assim, esse foi meu primeiro impacto de paixão pela Ordem Agostiniana, pelos agostinianos, né? Então, foi muito bom. Que legal, Sônia. Há quanto tempo isso aconteceu? Olha, nessa mudança, assim, de me apaixonar de verdade, né? Tem 10 anos. 10 anos. Foi na mudança da província mesmo, que se tornou província agostiniana do Brasil, que aconteceu, eu digo, foi uma revolução na minha vida, né? Foi esse impacto.
Que legal, muito bom. De fato, a ordem no Brasil já está desde o ano 1899, há mais de 100 anos nós estamos no Brasil, mas há 10 anos a ordem agostiniana no Brasil se tornou uma província. Uma província que surge a partir dos esforços destes frades da Espanha e também da pequena ilha de Malta, bem próximo à Itália, e que durante tantos anos trabalharam até que, há 10 anos atrás, a província se tornou província agostiniana do Brasil. E o Frei Pedro Higo conheceu, eu acredito, a ordem justamente nesse período. Quando foi, Frei, que o senhor conheceu? Como que aconteceu de estar conosco, de se tornar um agostiniano? Pode contar um pouquinho para nós sobre essa história? A ordem surge na minha vida, né, no ano de 2014. Então, mais ou menos um ano depois que a província foi formada, né? Através de um amigo, né, que tinha ingressado, depois ele saiu, mas ele me falou, me lembro muito bem, no primeiro semestre daquele ano de 2014, ele me falou um pouco sobre a ordem agostiniana e o carisma, né? E eu me recordo de perguntar a ele qual era o carisma, o que é que motivava a existência dos agostinianos, e ele me falou da vida comum, né? Algo que me marcou bastante e até hoje me marca como agostiniano é a vida comum, né? Ter tudo em comum com todos os irmãos, né? E isso me impactou de uma forma tão profunda que naquele mesmo ano eu entrei em contato com o promotor vocacional, que na época era o Frei William, né? O Frei William me falou, entrou em contato comigo, fiz os 2 encontros de 2014, novamente fui convidado a permanecer nos encontros em 2015, e aí no final de 2015, no dia 9 de dezembro daquele ano, eu fui convidado para ingressar, né? Então, ingressei lá em Curitiba, no Seminário Santo Agostinho, em 2016, né? 1º de fevereiro de 2016. E aí fiz todo o processo, né? Os 3 anos em Curitiba, 1 ano do noviciado em Lima, no Peru, e agora os 4 anos de teologia em São Paulo, no Professório Mãe do Bom Conselho, né? Esse, se Deus quiser, é o meu último ano de formação inicial, né? Como nós falamos. Muito obrigado. O Frei Pedro está fazendo essa caminhada vocacional, está prestes, podemos assim dizer, né, a fazer o seu ingresso definitivo na ordem, dentro de um caminho vocacional que acontece por muitos anos. E o Frei Pedro, portanto, nesse seu caminho, se encontra com a ordem e se mantém fiel na sua vocação enquanto agostiniano. E por falar em vocação, a Sônia, nós sabemos que você tem vários ministérios dentro da comunidade, na paróquia Jesus Ressuscitado. Só que também, dentro da ordem, dentro da província, você também exerce um papel importante na pastoral vocacional agostiniana. Como é desenvolver esse trabalho vocacional? Nós estamos com o Frei Pedro, que ainda está em desenvolvimento da sua vocação, e você é uma pessoa que trabalha e que se empenha na pastoral vocacional da província. Como é isso para você? É uma gratidão, né? Porque nós, como os leigos que participamos dessa pastoral vocacional, eu costumo dizer para todos, é o começo de tudo. Porque nós iniciamos o processo junto com eles. Nós já rezamos por eles antes de saber quem são eles. Isso é muito interessante, a pastoral vocacional. Porque as nossas orações nós pedimos, preparem jovens. E quando a gente vai trabalhar no encontro vocacional e a gente chega lá e vê aqueles jovens cheios de Deus, ansiosos, querendo algo novo, né? Essa inquietude. Aí é onde nós falamos assim, a pastoral vocacional fala assim, este é o caminho. E quando a gente vê aqueles jovens que dependem também de nós como pastoral vocacional, é dizer para cada um daqueles jovens, estamos aqui, contamos com vocês e vocês podem contar conosco. A pastoral vocacional ela é muito importante na paróquia. Muitas vezes ela é uma pastoral escondida, que ela não se destaca. Mas eu costumo dizer que é a menina dos meus olhos, porque a gente se doa também para esses jovens. E
é recíproca o carinho, a atenção, quando a gente está junto com eles. Então, isso faz muito bem para todos que pertencem a essa pastoral vocacional. Como o senhor falou, o que é? O que eu posso dizer é gratidão e amor. E é muito bonito, realmente, Sônia, porque para nós, agostinianos, é importantíssimo a presença das famílias, dos leigos, na nossa vida enquanto agostinianos. E você, uma mulher casada, que tem uma família e está junto de nós também exercendo esse papel. E como fica essa sua relação entre família, serviço comunitário, serviço à ordem agostiniana e todo esse carinho que você expressa? Fácil. É mentira, né? Mas, graças a Deus, eu tenho um marido muito bom, né? Um filho maravilhoso. E quando a família caminha junto, se torna tudo mais fácil. O se doar, não é somente eu que estou me doando, é toda a minha família. Então, para mim, se torna muito fácil, porque o meu sim, ele é completo. O senhor pode pensar assim, mas e sua casa, né? Os compromissos da paróquia? Tudo caminha conforme Deus quer. Eu me dedico, eu me programo, né? E é o tempo de Deus. Eu costumo dizer isso, que é o tempo de Deus. Quando não dá para fazer, eu digo, não dá para fazer, porque quando a gente se entrega, a gente tem que dar 99%, porque 100% é impossível. Mas eu consigo conciliar muito bem paróquia, família, pastoral vocacional, tudo dá certo, é muito bom. E quando termina o dia, eu já até comentei com alguns, né? Eu olho, somente agradeço e falo assim, Deus é muito bom, porque a gente consegue. Tudo que é feito com amor, o resultado é positivo. Frei Pedro, na sua vida você assume a vocação enquanto religioso agostiniano, fazendo parte dessa nossa família, dessa nossa província. E como fica o seu coração? Nós falamos que o agostiniano, a exemplo de Santo Agostinho, possui um coração inquieto. Como é essa inquietude do seu coração para desejar fazer a vontade de Deus enquanto agostiniano? A questão da vocação, ela é uma questão que eu diria até um tanto difícil quando a gente é questionado. Acho que todos nós que fizemos essa escolha de vida sabemos que quando nós somos questionados, mas o que é vocação? Como é que você sentiu? A gente parece que está num labirinto, porque é algo tão pessoal, algo tão profundo que às vezes, através das palavras, a gente não consegue explicar totalmente, né? O chamado, ele é muito pessoal. Ela é muito pessoal, então cada um, se nós pegarmos aqui vários religiosos, religiosas, matrimoniados, cada um vai dizer uma coisa diferente, né? Como foi que Deus tocou o coração da pessoa naquele momento. Eu gosto sempre de dizer que o Senhor me chamou em momentos muito distintos, né? Ele foi me chamando aos poucos, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, eu não falei isso no início, né? É importante falar porque no Rio Grande do Norte nós não temos a presença agostiniana, né? Eu conheci através desse amigo, que eu já falei antes, depois através das redes sociais. E é interessante porque, precisamente ali, numa cidade chamada Ceará-Mirim, o Senhor me chamou para ser agostiniano. E não havia uma presença específica, né? Nós estamos falando aqui com a Sônia, que vem de uma paróquia agostiniana, e tantos outros irmãos que nós conhecemos que vieram de paróquias, ou de obras, ou colégios agostinianos, enquanto tantos outros não, porque quando o Senhor quer chamar, Ele chama da forma que Ele quer, né? Então, eu posso dizer para vocês que aqui estão, também o pessoal que nos acompanha, que a vocação é algo muito específico, né? Eu me recordo que, após a minha primeira Eucaristia, no ano de 2008, né, eu me afastei um pouco da igreja, e eu não tinha muito interesse, até porque a primeira Eucaristia, eu me lembro que era uma obrigação na minha casa, né? Você tem que fazer a primeira Eucaristia, de família católica, enfim, aquela coisa toda. Mas depois eu me afastei e um dia recebi um convite. Olha como Deus é interessante, né? A pedagogia que Ele utiliza. Eu recebi um convite para ir para um terço dos homens, que é um movimento bem forte aqui no Brasil, né? Principalmente no Nordeste.
E eu fui, né, e comecei a ir participar, e eu me lembro que a gente sabe que os homens têm um pequeno probleminha com a igreja, né? As mulheres são mais participativas. E a gente ia para... Nós utilizamos no Nordeste um termo chamado mangá, que é tirar sarro dos homens que não sabiam rezar. Preste atenção. E a gente começava a tirar sarro dos homens que não sabiam rezar a Ave Maria, isso eu me lembro muito bem. E um dia eu cheguei na igreja e só haviam 5 pessoas na igreja. E eu digo que ali foi o meu primeiro chamado, e eu tenho isso muito claro, o ano foi o ano de 2011. E parece que Deus tocou meu coração e dizia assim, olha, é sua responsabilidade trazer pessoas para a capela. Eu venho do sítio, eu sou da zona rural. E a partir daquele momento eu comecei a trabalhar com a juventude, e comecei a me envolver nas pastorais, até que em 2014 eu tive contato com a ordem. Para dizer que o Senhor ele vai aos poucos nos chamando. Naquele primeiro momento eu pensei que o meu chamado era permanecer na minha comunidade, com o meu povo, né? Depois o Senhor me chamou para águas mais profundas, né? Eu preciso de você em outro lugar. Então eu saí das altas temperaturas do Rio Grande do Norte para as baixas temperaturas de Curitiba, no Paraná, né? Então, para dizer que a vocação é algo muito, muito interessante e que, quando Deus nos chama, aqueles que estão com... Claro, tem que ter o coração aberto para poder acolher o chamado, né? E existem momentos, né? A gente até discutia isso recentemente lá em casa, que alguns Deus chama um pouco mais cedo, outros Deus chama um pouco mais tarde, mas isso não é importante. O importante é que a todos ele vai pagar da mesma forma, como ele fala na parábola dos trabalhadores, né? É muito bonito, Frei Pedro, a sua doação, a sua resposta ao chamado de Deus, mas também nós sabemos que é um pouco desafiador. E nem sempre todas as pessoas estão com o coração realmente disposto para assumir a vocação. Principalmente como você, um jovem que deixa a sua terra, vai quase que para o outro lado do país, diante de uma sociedade que nos ensina tanto e quer fazer que a gente entenda e que queira também a obrigatoriedade de busca pela fama, pelo sucesso, pelo poder e pelo dinheiro. Vale a pena, Frei, deixar a sua família para se tornar membro de uma outra família e deixando de lado todos esses apelos da sociedade? Vale. Vale muito, na verdade, eu diria. Apesar dos meus poucos anos de vida, né, eu percebi e continuo percebendo ao longo desse tempo que a vocação realmente é um presente. É um presente que Deus nos dá, né? É algo que como fala São Paulo, nós levamos em jarros de barro, né? É muito difícil, como o senhor bem sabe, como o senhor também falou. Também, se nós perguntarmos aqui para a Sônia a questão do matrimônio, ela vai dizer também, existem as suas dificuldades, existem os seus momentos complicados, mas eu creio que o que nós recebemos de benefício, e quando eu falo aqui benefício, não é benefício financeiro, até porque a gente sabe que é muito mais difícil essa questão, mas benefício espiritual, né? A vida própria, a própria vida agostiniana em si, ela nos proporciona momentos muito gratificantes. Os frades que estão nos assistindo sabem o quanto é difícil a vida em comunidade. Não é fácil. Como não é fácil em nenhuma outra comunidade, né? A Sônia também pode falar, por exemplo, da comunidade paroquial dela, e ela vai dizer, existem esses desafios, esses outros. O Frei Maciel, que trabalha também na área da educação, também pode apresentar as questões, mas falando precisamente da vida comunitária, existem os seus desafios, mas aquilo que nós recebemos de benefício é muito mais gratificante, né? Poder ter irmãos com quem contar, compartilhar da sua vida, e não apenas compartilhar das alegrias, né? Compartilhar também das tristezas, das dificuldades que nós passamos. Então, falando diretamente para aquelas pessoas que estão em casa, que sentem também no coração esse desejo de doação, né? de realmente ser um consagrado de uma forma mais radical, como nos fala o Evangelho,
não tenha medo de dar o seu sim também, né? De vir conhecer. Se for a Ordem de Santo Agostinho, nós vamos ficar muito gratificados, né? Muito gratificantes pela presença de vocês. Mas também existem outras pessoas, existem outras ordens, outras congregações, e o bonito também da igreja é isso, né? O Espírito Santo ele suscita, ao longo da história, vários tipos de carismas e dons. Então, não tenha medo, né? Não tenha medo de também doar a sua vida por uma causa que vale a pena, que é a causa do Evangelho. Muito bem, Frei. Muito obrigado. E já fica então, portanto, da própria boca do Frei Pedro, esse convite para vocês, jovens. Não tenham medo, não tenham medo. Arrisquem-se. Façam essa opção por Jesus Cristo, que, como o Frei estava dizendo, é possível e é graça de Deus. Sônia, para encerrarmos esse nosso bloco, o Frei Pedro falava agora sobre o quanto que de fato vale a pena deixar tudo para estar no seguimento de Jesus. Agora uma pergunta bastante semelhante eu faço para você, para encerrarmos com chave de ouro esse bloco. Diante de tantos trabalhos e desafios da vida profissional, da vida familiar, do matrimônio, vale a pena ainda ter tanto esforço para estar junto de Cristo na igreja e fazendo parte dessa família agostiniana? Vale a pena, vale a pena. Vale a pena estar nessa família. Vale a pena eu me reunir com vocês e sentir que eu sou amada, como vocês é muito amados por mim. Então, vale muito a pena. Temos alegrias, tristezas, mas o valer a pena é porque nós temos tudo isso juntos, essas alegrias, essas tristezas. Então, é muito gratificante. Eu queria dizer para todos vocês, né, que estão nos assistindo, temos defeitos, né, mas temos o mais importante, é o amor. Então, essa família agostiniana, eu tenho muito amor por ela. Muito obrigado, eu agradeço muito de coração a vocês dois, Frei Pedro, Sônia, por participarem desse nosso programa. Pedimos que Deus abençoe muito a cada um de vocês, dentro das suas vocações específicas e na participação específica dentro da nossa grande família agostiniana. Muito obrigado pelo carinho, pela dedicação, pela vida de vocês e por partilharem conosco neste programa um pouco da vida e do trabalho de vocês. Nós vamos assistir agora um vídeo bastante bonito que foi preparado em celebração dos 10 anos da província agostiniana do Brasil. E dentro de poucos minutos nós vamos retornar recebendo agora as irmãs agostinianas servas de Jesus e Maria. Irmã Maria Frois, irmã Auriana. Fique conosco e em poucos minutos estaremos de volta. Como eu havia dito, era bastante rápido esse nosso vídeo sobre os 10 anos da província agostiniana do Brasil, e agora nós já retornamos com as ilustres presenças das nossas queridas irmãs, irmã Maria Frois e irmã Auriana, que são da congregação das Agostinianas Servas de Jesus e Maria. Eu tinha falado para vocês que a família agostiniana, ela se compõe por muitas pessoas. E nós temos um carinho muito grande por aquelas religiosas de diversas congregações que também fazem parte da grande família agostiniana.
Afinal de contas, nosso pai Santo Agostinho, quando inicia a vida religiosa no norte da África, na cidade de Tagaste, também teve um lugar muito especial na sua missão, no seu trabalho para as religiosas do ramo feminino. Inclusive, a sua irmã Perpétua fez parte do primeiro convento que Agostinho funda para as irmãs, para que as mulheres também pudessem viver este mesmo estilo, este mesmo carisma que Deus havia colocado no seu coração. E entre muitas congregações femininas, nós temos um carinho muito especial pelas agostinianas, servas de Jesus e Maria, que são agostinianas que vivem o carisma e a espiritualidade e nos acompanham também em alguns dos nossos trabalhos, alguns dos nossos apostolados. Irmãs, bem-vindas! É um prazer tê-las conosco nesse nosso programa. Obrigada, Frei. Nós também somos muito felizes por este convite em estar aqui com vocês e realmente para nós também é uma alegria em participar e partilhar a nossa vida também conosco, né? Entre nós e os senhores, pela nossa regra de vida. Somos família agostiniana. Muito bem, já que somos família agostiniana e muitas pessoas que estão nos assistindo não as conhecem, poderiam falar um pouquinho sobre vocês, sobre as senhoras, de onde são, como que se tornaram agostinianas, por que agostinianas, o que aconteceu, como Deus chegou no coração de vocês? Eu sou irmã Maria, né, como o senhor já apresentou, eu sou do Paraná, natural do Paraná, uma cidade bem pequena do interior do Paraná, e realmente Deus, desde muito pequena, desde criança, já inquietava o meu coração, e querendo, né, desejando a vocação religiosa, desde aos 7 anos de idade. E depois, quando eu vi as irmãs agostinianas da cidade de Nova Londrina, que foram fazer um trabalho vocacional na minha cidade, foi ali onde eu realmente me encantei pelas irmãs, e através do processo de discernimento vocacional, de acompanhamento vocacional e de encontro vocacional, foi onde eu realmente vi que ali era o lugar onde Deus me chamava. Porque diante de tantas outras congregações, até que eu pude conhecer e pude fazer alguma experiência, realmente o coração era inquieto, né? Parecia que não é bem aqui, parece que Deus me chama além. E quando eu as vi, no primeiro momento, foi recíproco, assim, né? As irmãs já vieram ao meu encontro, nós já conversamos e já fomos para o encontro vocacional. E ali foi onde Deus me chamou. Então, eu senti que ali era o lugar onde Deus me chamava. Uma história de amor que leva quanto tempo, irmã? Já são 23 anos de convento, né? E 17 de vida religiosa, assim, de professas. Que ótimo, obrigado. E a senhora, irmã Auriana? Olha, para aquelas que estão assistindo e já passaram dos 7 anos de idade, não recebeu o chamado, tem esperança, porque o meu é totalmente diferente. Nunca pensei em ser religiosa, né? Pelo contrário, né? Tive outras experiências que em si se pensava para ser religiosa não, também porque eu não conhecia o que era a vida religiosa. Então fiz muitas experiências também de namoro. Na profissão já estava definida aos 16 anos, porque eu queria ser advogada, direitos criminais, então já estava indo nessa área. E eu sempre gostei de falar isso quando eu estava sempre com as jovens, que tinha um momento da missa que eu sempre gostei muito, para mostrar que é muito distinto nós irmos à igreja e nós temos uma experiência com Deus, porque é na experiência com Deus que a gente recebe o chamado e a gente sabe realmente essa é a minha vocação. Porque quando eu era criança, eu gostava de ir na missa acompanhada dos meus pais por causa do ofertório. Apareceu a cestinha, pediu dinheiro ao meu pai, colocava lá correndo junto com as minhas amigas. Na adolescência, eu ia com as minhas amigas, esperando o momento da paz de Cristo. Porque no banco vizinho tinha uns garotos, então é essa hora que eu dava a paz de Cristo. Muito, muito místico, né? A minha experiência. E depois, ainda na juventude, ainda sou jovem, tá, gente? Ainda na juventude, foi quando, diante de uma experiência de retiro, que eu fiz, Deus está aqui, Deus me ama, Deus está perto. E eu comecei um caminho de discernimento vocacional,
que até então, nessa experiência de amor, que Deus não estava lá no céu, eu estava aqui na terra, eu vivia conforme eu queria e vi que tem um Deus comigo, que Ele fala comigo, que Ele direciona meus passos, que Ele me ama, que Ele é o próprio amor. Então, a partir daí, eu estava na escuta e falando, o que o Senhor quer de mim? Então, eu sabia que era a vida religiosa, porque eu queria algo que fosse exatamente dele. Mas para onde? São inúmeras as congregações. Hoje nós estamos aqui de hábito preto, porque o referencial é o hábito quando vê as congregações. Tem aquela de branco, que é um outro carisma. Então, outro processo para o discernimento vocacional é para onde? E eu fiz experiência em outras congregações, sim, fiz. Até achava que eu podia ser monja. Imagina, depois que conhecesse ao terceiro dia, não mesmo. Né? E quando eu fui no convento das Irmãs Agostinianas em Paranaíba, lá eu senti em casa, em família. E ali eu falei, realmente é o meu lugar. Porque família daquele jeito, briga todo mundo, sorri todo mundo, festeja todo mundo junto. É o não estar só. Então, aí eu identifiquei, realmente encontrei minha vocação, né? A vida religiosa e ser agostiniana. Vejam só como é interessante, às vezes as pessoas ficam pensando que existe um padrão para o chamado de Deus. Às vezes as pessoas pensam que o religioso, a religiosa, já nasce dentro do convento. Eu, inclusive, muitas vezes brinco assim com as pessoas, dizendo, eu não nasci no convento. É um chamado que Deus faz e Deus faz de maneira diferente para todas as pessoas, como nós estamos agora ouvindo da irmã Maria e da irmã Auriana, que faz quanto tempo mesmo, irmã, que a senhora está na congregação? 18 anos. 18 anos, de muitos sonhos que são mudados, mas que são sempre mudados por realidades melhores. Sonhamos, mas Deus age em nossa vida com realidades muito diferentes e muito melhores do que aquelas que nós muitas vezes queremos, né? Hoje a irmã, ela é pedagoga, a irmã Maria Frois é psicóloga, também é a madre superiora das Agostinianas Servas de Jesus Maria aqui no Brasil, e as irmãs têm muitos talentos, né? Um dos talentos da irmã Maria Frois está na música, além de tantas outras coisas bonitas que ela faz. A irmã Maria, ela toca, ela canta, de forma que realmente leva a Deus no coração de muitas pessoas e ajuda as pessoas também na busca de Deus. E é exatamente por conta disso que nós vamos ouvir agora um pouquinho da irmã cantando e assim trazendo um pouquinho de Deus também para dentro do nosso coração. Uma música bonita que ela vai cantar, que nos ajuda a rezar também pelas palavras de nosso pai Santo Agostinho, que se deixou ser amado e tocado pelo amor tão grande de Deus para conosco. Irmã, vamos rezar com a senhora enquanto a senhora toca e canta. Tarde te amei, beleza infinita. Tarde te amei, tarde te amei, beleza sempre antiga e sempre nova. No entanto, Senhor, estavas dentro de mim e eu fora de ti. E embora confuso, via a beleza de tuas criaturas. Tarde te amei, beleza infinita. Tarde te amei, tarde te amei, beleza sempre antiga e sempre nova. Como é bom quando a gente entra na oração ouvindo palavras tão bonitas,
em uma voz tão bonita, tão bem tocada, tão bem cantada, e que nos ajuda realmente a abrir o nosso coração para aquele que nos ama, que é o nosso Deus e que entra na nossa vida, mudando a nossa história, nos inquietando. É característica dos agostinianos e das agostinianas a inquietude do coração. E as senhoras pertencem a uma congregação agostiniana. São várias que existem. Poderiam falar um pouquinho e dar a conhecer para todos aqueles que nos acompanham a respeito da congregação das agostinianas, que não é qualquer agostiniana, mas servas de Jesus e de Maria? Sim, a nossa congregação ela foi fundada por Madre Teresa Spinelli, na Itália, e depois agregada à ordem, porque Teresa Spinelli sempre também teve no coração esse amor, essa chama agostiniana, essa inquietude da alma, né? E de se tornar totalmente de Deus. Então, a nossa fundadora, Madre Teresa Spinelli, sentindo o desejo e vivendo, né, também em comunidade, nos primeiros anos de sua fundação, ela agrega a ordem agostiniana, né? Pede à ordem agostiniana a vivência da regra, porque em Teresa Spinelli o amor-caridade é o fundamento, né, da sua espiritualidade, daquilo que ela viveu. Então, não teria como não ser agostiniana, né? Então, o amor da caridade, o amor em comum, a vida em comum, isso foi o percurso de toda a vida da nossa madre fundadora, Teresa Spinelli. Então, ela agregou a ordem, pediu agregação à ordem e nós vivemos a regra de Santo Agostinho com a nossa espiritualidade da nossa madre fundadora, na identificação a Cristo, servo obediente até a morte e morte de cruz, e a nossa espiritualidade dentro da vida agostiniana, seguindo os passos de Agostinho, na vida comum, na vida fraterna, na vida de oração. Muito bonito, irmã. E Madre Teresa Spinelli, quando funda a Congregação das Senhoras, ela funda com o desejo de seguir a Cristo, amar a Cristo, conforme a senhora estava dizendo, na espiritualidade e na regra agostiniana, mas não foi fundada especificamente para ficar dentro de um convento. As senhoras têm também um apostolado muito bonito, que é exercido pelas senhoras de diversas formas. Irmã Auriana, como desenvolve o apostolado, como é desenvolvido o apostolado das agostinianas servas de Jesus e Maria? Nós seguimos os passos da fundadora, né? Como a Madre Maria nos falou, que sempre se encantou com Santo Agostinho, que uma coisa que creio que, como ela e nós filhas, a humanidade de Santo Agostinho, né? É um santo que fazem tantos anos e é tão atual. Não nega a sua humanidade, os seus acertos, os seus erros, e assim como a nossa Madre fundadora. E se nós pegarmos a vida de Teresa Spinelli hoje, se eu falar assim, olha, gente, vou falar agora de uma mulher e tal, não falar qual o ano que ela nasceu, falou assim, nossa, é contemporânea pelas realidades. A nossa Madre fundadora, ela nos dá um orgulho muito grande, porque foi ela que iniciou a escola feminina em Frosinone. Então, logo uma escola, né, na área da educação, e assim a gente continua também aqui no Brasil, especificamente em Paranaíba, temos uma escola pública, né, também o início de uma privada, educação infantil. Então, a Madre fundadora, mas não foi apenas isso, e isso realmente é o nosso campo que se destaca mais, uma vez que a Madre fundadora queria que todo ser humano, em todo o ser, sua alma, seu intelecto, fosse para Deus, o desenvolvimento num ser inteiro fosse para Deus. Então, ela tinha esse cuidado. É muito bom também recordar que naquela época da fundadora, né, no século XVIII, XIX, a questão da educação era somente para os homens, né? E a Madre fundadora trouxe, através da educação dela, a forma como ela educava as crianças, né, e os jovens, de uma forma que as meninas tivessem a possibilidade também, até de um futuro melhor. Então, mostra uma mulher que estava além da época dela. Logo, deixa também para nós atualmente esse mesmo aspecto. Não podemos parar no passado, mas realmente atualizar e querer o melhor para as nossas crianças hoje em vários âmbitos. E também a Madre fundadora, já naquela época, ela cuidava muito
daqueles que estavam em caso de vulnerabilidade, inclusive aqueles marginalizados, né? A Amado Fundador era muito sensível. Aqueles que as pessoas rejeitavam, não, a sociedade rejeitava, não ia lá, a Madre Fundadora estava em vários aspectos, até na forma da catequese. Era só para as meninas, depois juntou também com os meninos. Então, alguém que para a época dela, não posso falar revolucionou, mas realmente ela estava muito além. Isso também é o nosso campo hoje em vários aspectos, como já foi falado. A nossa madre é psicóloga, então temos irmãs psicólogas que atendem esse campo também, que é necessário, né? Temos outras irmãs na parte administrativa, econômica, e tudo isso faz parte do grande pacote, né, gente? Porque às vezes não estamos só numa caixinha, aquilo que é a nossa vida religiosa, mas tudo isso foi a deixa que a nossa amada fundadora nos deixou. Realmente, irmãs, é um grande pacote a vida religiosa. Às vezes as pessoas nos olham e pensam de uma maneira tão errada que nós vivemos dentro de uma capela rezando o dia inteiro, né? Quem dera, Deus, que fosse essa realidade, né? Seria o céu para nós, mas existem muitas ações que são necessárias na nossa vida e que precisam de respostas. Respostas que as agostinianas, servas de Jesus e Maria, dão no Brasil já há 50 anos. Esse ano, as senhoras estão fazendo essa comemoração tão importante da chegada aqui no Brasil. De onde chegaram? Por que chegaram, irmã? Por que vieram para o Brasil? Como a gente estamos falando todo esse tempo, né? Coração de um agostiniano é sempre um coração inquieto. E o da nossa fundadora, como nós estávamos falando, não foi diferente. Depois da fundação, a abertura de novas casas, né, a missão foi se estendendo em vários países, em vários locais, né, e chegou também ao Brasil através da Ilha de Malta, né, através das irmãs da província de Malta. As primeiras missionárias, 4 primeiras missionárias vieram para o Brasil para conhecer essa terra. Elas não sabiam a língua, não conheciam a nossa cultura, não conheciam o povo, não conheciam o país. E foram realmente 4 mulheres muito corajosas, que a chamado, inclusive, dos padres agostinianos, né, nos levou a Paranaíba, nosso primeiro local onde as irmãs se estabeleceram para trabalho. Então, para ajudar nas paróquias, em Inocência, em Paranaíba, as irmãs vieram, né, com a cara e com a coragem, realmente, e com o grande coração inquieto de amar a Deus, se entregar a vida a Deus. Então, era engraçado as pessoas dizerem, nossa, elas não sabiam nada. Não, elas não sabiam falar português, né? Não, com a ajuda dos padres agostinianos, que foram ajudando elas aos poucos, né, para elas conseguirem se virar no Brasil. Mas essas irmãs tiveram muita coragem, muita força e muita fé e muito amor a Jesus, que vieram a esta terra, né, tão longe daquilo que é as terras europeias naquela época, né, há 50 anos atrás. Se você vai sair da Europa para ir no Brasil, que para, né, não é que hoje temos um Brasil um pouco mais desenvolvido, né, mas para a cabeça de um europeu, né, sair da Europa para a missão no Brasil era um grande desafio. E elas não disseram não, né, ao chamado de Deus. Vieram e com as malinhas, né, só com uma malinha, e vieram para o Brasil com um coração grande, disposto a amar. E hoje nós temos há 50 anos, a gente olha para trás e vê uma grande história dessas irmãs que deram a vida, literalmente. A irmã Emiliana foi a última irmã que faleceu aqui no Brasil e não queria voltar, queria continuar aqui no Brasil ainda depois de morta e ser enterrada em terras brasileiras. Então, esse grande amor pela missão, e que hoje a gente olha para trás, a gente vê 6 casas espalhadas pelo Brasil, né, tantas vocações, tantas comunidades, né, e mais corações ainda inflamados de amor e de vontade de cada vez mais se doar e se entregar a Jesus. Eu tive o prazer de conhecer alguma das irmãs que vieram para o Brasil, das primeiras. E, de fato, foram mulheres muito corajosas, que, sem saber a língua, sem conhecer a cultura, deixaram tudo na pequena ilha de Malta, uma ilha mediterrânea lindíssima, deixando aquele lugar belíssimo para poder entrar em uma terra completamente desconhecida. Mas eu tenho certeza que ainda existem muitas jovens bastante corajosas
que também estão disponíveis a fazer parte da congregação das Agostinianas Servas de Jesus e Maria. Por isso, irmã Oriana, convida essas jovens corajosas, como que elas fazem para entrar em contato com as senhoras e para ingressar também nessa nossa grande família? Primeiro, se você tem medo, não tem problema. Se você tem coragem, também não tem problema. Se você não sabe se vai para cá ou para lá, também não tem problema. Que o caminho vocacional é isso. Não é você já entrar e já você, filha, não, vamos descobrindo, um passo após o outro, mas o importante é não fazer isso sozinho. Então, entre em contato conosco, nós vamos pedir para a equipe aí do estúdio colocar o nosso site, o nosso telefone, o nosso contato. Não tenham medo das freiras, somos bem humanas, né? Fale, partilhe conosco, mesmo que seja eu pensei em ser, ou não pensei, mas eu tenho a curiosidade, mas se arrisque. Não tenha medo. Quando realmente a gente vai vendo essa história de 50 anos, cada tempo ao seu tempo, né, dessas irmãs de início, e a gente vê o contexto hoje, porque hoje talvez não é deixar um país muito longe, mas deixar talvez aquilo que é uma comunidade do lar, talvez até mesmo uma profissão que já te dá uma estabilidade, talvez essa seja a Malta sua hoje. Como as primeiras irmãs brasileiras vieram de Malta, nós temos a nossa Malta interior, que deve ser deixada por amor. E é outra coisa, quando a gente escuta, temos uma relíquia viva em nosso meio, que é a irmã Francisca, também de Malta, irmã missionária que permanece aqui no Brasil. E ouvindo e vendo a irmã Francisca, ela tem um gás. Então, quando ela deixou família, o país e tudo mais, ela não é uma pessoa triste nem aqui, nem em lugar nenhum. É alguém que realmente fica pleno ao cumprir a vontade de Deus. Então, a gente não perde nada ao deixar tudo por Deus. Pelo contrário, a gente recebe tudo que é o próprio Deus. Muito obrigado, irmã. Como nós costumamos dizer, tudo que é bom dura pouco e por isso, infelizmente, já estamos encerrando o nosso programa. E eu quero agradecê-las de coração. Estou realmente muito feliz em recebê-las para este nosso programa. Peço a Deus que Deus abençoe muito as senhoras, todas as irmãs da congregação, as irmãs da congregação especificamente aqui no Brasil. Esse convite fica aberto para todas vocês, jovens, que queiram também entregar-se ao amor de Deus na congregação das Agostinianas, Servas de Jesus e de Maria, e que a nossa unidade e a nossa inquietude continue por muito tempo para buscar a Deus juntos. Muito obrigado, irmãs. Nós agradecemos o convite, obrigada, e Deus os abençoe. E é claro que nós não vamos encerrar de nenhuma outra forma, senão com a irmã Maria Frois também cantando uma belíssima música para terminarmos assim, rezando junto com as irmãs agostinianas. Muito obrigado, aguardem o nosso próximo programa, fiquem conosco e obrigado por ter nos acompanhado até agora. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Fazer a vontade do meu Senhor, esta é a minha alegria. Vejo e toco com a mão e sou consciente do meu nada. Se a graça de Deus não vem a mim, não vem a mim. Tenho certeza de sua presença. Sinto meu peito refrescar, como em tempo de neblina. Tens dilatado